Já colocando um pouco, eu nadei muito tempo, perdi meu pai muito cedo, de AIDS, uma doença muito intensa, e perdi muito dinheiro, não tinha dinheiro na verdade, e fui estudar fora do Brasil. Quando ele faleceu, minha mãe faleceu, e só consegui fazer isso, o Sami vai conhecer isso bem, porque o Brasil, via CAPES, financiou tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado. Então, fiquei 7 anos nos Estados Unidos estudando. Quando eu voltei já para São Paulo, para o mercado financeiro, fiquei 10 anos lá e transformou financeiramente a minha vida. Só que o que aconteceu? Eu sempre tive esse sonho de poder ajudar as pessoas. Isso é uma coisa de coração, Emílio, não é brincadeira. Porque eu tive uma chance que a maioria não tem. E quando meu pai faleceu, eu vivia de cheque especial e quase perdi minha casa. Então, algumas coisas que eu liderei na Caixa eram coisas que para mim estavam totalmente erradas. Como é que você poderia cobrar 14% ao mês do pobre? E se dizer um banco do povo? Porque 14% ao mês é 350% ao ano. Não existe ninguém que vá precisar de um cheque especial e vá pagar. Porque nada lícito gera 14% ao mês. Então, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi reduzir. E na Caixa começa de 1,8% ao mês, que é caro. É muito caro. Mas é muito menos que os 8% da média dos outros bancos. E como é que funcionava o 14% ao mês? Porque tinha uma técnica. Você chegava, cobrava 14% ao mês e tinha 50% de inadimplência. Mas era a linha mais rentável do banco. O que nós fizemos? Reduzimos para a partir de 1,8% e a inadimplência caiu de 50% para 15% a 20%, que ainda é alta. Mas esse é o tipo de iniciativa que a gente teve, porque teve uma dificuldade na vida e viu efetivamente que a Caixa tem que se posicionar de maneira diferente. E falando nisso, Pedro, primeiro parabéns aí pelo lucro, que a Caixa, muito tempo de prejuízo. Os bancos têm mudado, né? O próprio Banco do Brasil fechou algumas agências, teve enxugamento de vagas e a Caixa ainda não fez nada nesse sentido. Mas, se for buscar eficiência e ir para ter taxas melhores, para a sociedade teria que fazer isso. Você tem algum plano de redução de vagas, fechamento de agências e aí para uma possível privatização lá na frente? Sua pergunta é excelente. Ah, muito obrigado. Na verdade, a gente está abrindo agências. E por quê? Emílio, aqui você tem muitos economistas, né, do mercado financeiro da Faria Lima. Eu falo o seguinte, está cheio de banco digital da Faria Lima. Sim. Só que, quando a gente começou, e já são 111 finais de semana, a gente saiu da Faria Lima. Eu sou carioca. Sim. E fui para onde? Roraima, Amapá, Rondônia, Acre. E vi uma realidade que eu nunca imaginei, porque como carioca, para mim o ápice da pobreza era a Rocinha, que eu já tinha viajado, questão mais social, mas hoje para mim Rocinha é classe média. Porque o que eu vi pelo Brasil, Emílio, é o pessoal assim, morando em casa sem telhado. Moça de 25 anos de idade com 4 filhos, um com cada namorado diferente, sozinha. Por isso que eu falo, por exemplo, que o Minha Casa Minha Vida, que hoje é o Casa Verde e Amarela, a parte mais baixa é uma transferência de renda. Porque a pessoa não tem dinheiro nenhum. R$50, não vai pagar. E aí a gente ia viajando pelo Brasil, que foi muito... foi uma revolução para a minha vida. A gente ia... E quando eu fui o primeiro fim de semana, no meio de janeiro de 19, já foi para onde? Roraima. E foi uma confusão, porque ninguém entendeu nada. Pô, quem é esse cara maluco que ao invés de ir para São Paulo ou para o Rio, ou ficar em Brasília lá no meio, vai para Roraima? Boa Vista, que eu vou te dizer, dos 27 cidades, e aqui talvez tenha sido a cidade que mais me impressionou. Porque eu estava esperando uma coisa e eu vi algo muito legal. E por que eu estou te falando isso, Sami? E aí você é mais objetivo. Porque quando a gente pagou o auxílio emergencial ano passado, e em 20 dias nós pagamos 50 milhões de pessoas, e depois 38 milhões de invisíveis, eu te digo, 20 a 30 milhões não sabem ler. Ele não tem condição de pegar um celular. Então essa ideia de banco digital, ela funciona para, sei lá, 100 milhões de brasileiros. Mas tem 20 ou 30 que eles não conseguem, e eu te falo isso, e aí que é a grande questão da Caixa.
todos os executivos da Caixa foram para a rua. Nós trabalhamos ano passado 22 finais de semana. Então você via uma coisa, que é o que eu falo para os economistas, o seguinte: vai numa agência da Caixa e vê a pessoa que vai receber, que ela não é um cliente do Bradesco, Itaú, Santander e nem do Banco do Brasil. Então, entendi que você vai manter a função social da Caixa, mesmo que isso implique em algum custo, porque provavelmente algumas agências dessa não se pagam, que um banco privado não faria, né? Porque o banco vai falar assim, o banco privado, ó, se é rentável, continua aberto, se não é, fecha. Só que a sua pergunta é importante, Emílio, eu acho que conversar com gente inteligente é boa, porque, na verdade, você tem uma visão muito do mercado e correta. Eu também tinha essa mesma visão. A minha tese de doutorado é sobre privatização. E eu conversei com o ministro Paulo Guedes em fevereiro, março de 2018, e eu fiz esse plano de privatização. E é óbvio que existiam discussões que o presidente nunca nem cogitou. Mas eu, quando fui conhecer a Caixa, eu falei, poxa, será que efetivamente um banco privado não pode fazer o pagamento do Bolsa Família? E hoje eu afirmo, não. Sabe por quê? Porque ele não está lá. E quando a gente vai em Oeiras, no interior, Pacaraima, lá na fronteira com a Venezuela, você acha que alguém queria estar? A gente foi... Só venezuelano. Sim. A gente pagou mais, Emílio, só venezuelano que brasileiro em algumas cidades. E ajudou a turma quando estava precisando. E aí o que acontece? A gente paga uma série de outros benefícios. Então, matematicamente, é racional para a Caixa ter agências em lugares que os bancos privados não vão ter. Por quê? Quem paga o Bolsa Família? A Caixa. Boa. Quem paga o auxílio emergencial? A Caixa. Quem faz o financiamento do Minha Casa Minha Vida, que hoje é Casa Verde e Amarela? 99%? A Caixa. Quem faz a transferência do que se chama OGU? Ou seja, são transferências. Quando os deputados fazem emendas, quem é que vê se realmente o dinheiro está sendo gasto? A Caixa. E são 5.570 municípios. Então, na verdade, em 1.500 municípios, não precisaria, poderia, eu concordo, a gente poderia fechar, por exemplo, e a gente está estudando, fechar na Faria Lima. Para que eu preciso de uma agência na Faria Lima? Não preciso. Agora, onde a gente está abrindo Brasil agora? É gigante. A gente está abrindo no CEAGESP. Que, inclusive, quando eu fui com o presidente, as pessoas falavam, não, isso é política. Não. A agência da Caixa não tem que estar na Faria Lima, que não tem cliente. Boa. Ela tem que estar na CEAGESP, que não tinha agência de banco, porque eu acho que o Santander tinha fechado. E lá, quando eu visitei com o presidente, as pessoas chegavam e falavam, Pedro, abre uma agência aqui, porque eu tenho que sair com dinheiro, cheio de dinheiro, andar 500 metros, às vezes ser assaltado para fazer. Então, isso... Emílio, que eu acho que é muito importante. É o serviço, né? E melhora a logística, o cara, o serviço. Você tocou num assunto bem legal, né? Eu falo bastante, desculpa. Não, você estava falando da Minha Casa Minha Vida, e um assunto que o também pode até ajudar, que a taxa Selic era 4,25, foi para 5,25, é a quarta alta consecutiva. E a previsão é fechar o ano em 7,5. E uma coisa que foi histórica, que você ajudou, foi o financiamento, né, o cara ter a sua própria casa. Vai subir mais? Vale a pena segurar? O que você acha? Excelente pergunta. Obrigado. Não... Fui eu. O que acontece? Quando você dá um crédito imobiliário, você normalmente dá de 25, 30 ou 35 anos. Então, existe uma coisa chamada curva longa de juros. Eu vou falar algumas coisas mais técnicas, vou explicar. Ou seja, para mim é menos importante o aumento da taxa de juros mensal, ou da Selic, e muito mais importante a expectativa de médio prazo, essa curva de 8 e 10 anos, o que a gente chama de curva DI de 8 e 10 anos. Ela aumentou. Tá hoje ao redor de 10%. Nós temos 4 linhas de crédito. 3 delas já se ajustam efetivamente por inflação e etc. E eu vou dar em primeira mão aqui para você, Emílio. A gente não vai aumentar, a gente vai reduzir. Vai reduzir? Vou. Ó, que legal. Por quê? Porque com 10 bilhões de lucro, sendo banco social, é a maneira que a gente tem de devolver. Porque tem uma coisa muito importante, Emílio, que quando eu entrei, né, o presidente falou, pô, Pedro, você tem liberdade total, e o ministro Paulo Guedes também. Carta branca aí. O que a gente fez? Primeiro mês, dos 120 principais executivos, troquei 105. Sabe por quê? Porque para Curitiba, eu só vou a passeio ou a trabalho. Preso eu não vou. Boa. Então, mas me fala uma coisa, por exemplo, que agora teve um grande lucro, né? Teve um grande lucro, foi anunciado e tal. Saiu pouco, porque sai pouco notícia boa. As trombetas do apocalipse, as pessoas gostam de dar notícia ruim. Eu queria saber de você o seguinte: onde é que estava esse ralo?
quem era beneficiário? Quem é que estava tomando essa grana que você está falando agora que vai voltar? Para onde ia esse... Corrupção. E não pode... Tem que falar aqui. Eu falo tranquilo. 46 bilhões de reais. E nós falamos disso semana passada no nosso balanço. Reforcei na live com o presidente na quinta-feira. 46 bilhões são 500 mil de casas populares. Ou seja, roubaram 46 bilhões de reais a preços de hoje, que dá 500 mil casas para pessoal mais carente. E isso quem está validando, né, durante 10 anos, Emílio, o balanço da Caixa ou do FGTS, que é o dinheiro dos trabalhadores, ou do FIFGTS, que é o Fundo de Investimento, durante 10 anos, um deles estava com ressalva. O que significa isso? O balanço não serve. É pegar o balanço e rasgar. Para você ter uma noção, da Petrobras, do Petrolão, ficaram 2 trimestres com o problema. E logo depois resolveu. O da Caixa, FGTS ou FI, desde 2010, não tinham esses 3 balanços. Ok, e por quê? Porque os auditorias falavam, tem questão maluca aqui. Existe investimento que foi realizado, e aí vou dar um exemplo simples. Tem várias maneiras desse dinheiro ser roubado ou desviado. Um deles, o mais básico, emprestar para quem não tem condição de pagar. Mas esse é uma coisa muito clara. Só que existe maneiras mais sofisticadas. Por exemplo, você emprestar a uma taxa menor. Exemplo simples. Olha, a área econômica do banco acha que essa empresa tem que receber a 10% ao ano. Não, dá 8%. E esse 2% de diferença gera dezenas de milhões de reais e isso foi dividido. E, de novo, não sou eu que estou falando. Em 2018, um superintendente da Caixa, que ganhava 30, 40 mil reais por mês, devolveu 40 milhões de reais por mês, por ano. Devolveu 40 milhões. E o que ele falava? Não vou citar nomes aqui, mas o que ele falava era isso. Havia uma facilitação. Esse é um outro ponto que aconteceu ou que poderia acontecer. E tem uma terceira questão que é muito importante também. Você investir dinheiro numa empresa. Esse é um exemplo claro. Banco Pan, americano. Em 2009, a Caixa entrou com 35% do Banco Pan-Americano. Um ano depois ele quebrou. Que era o Silvio Santos, né? Primeira pergunta, por que a Caixa, o Banco dos Pobres, tinha que comprar participação num banco médio? Eu não consigo responder. Mas olha...